pessoal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu hoje a criação de uma grande campanha nacional para a descriminalização do aborto. Segundo ele, para que o tema seja votado na corte assim que possível, essa campanha para anteceder a votação no Supremo. Barroso deu uma aula magna, era o início do ano letivo lá na PUC do Rio de Janeiro. Ele deu essa aula, vou abrir aspas para a frase, para o comunicado, né, para a frase emitida pelo Barroso. Ele disse o seguinte: não se trata de defender o aborto, trata-se de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente do que a criminalização, porque prender a mulher não serve para nada, fecha aspas. Carla. Diego, eu acho muito positivo que o presidente do STF tenha falado isso. De novo, vou reforçar no Dia Internacional da Mulher, que a gente tem uma luta enorme. Eu sempre me incomodo um pouco de muitos homens falando desse tema, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu acho que tem um ponto, né, que a gente não pode esquecer. O presidente do Supremo tem a pauta na mão, tem a agenda na mão. E ele mesmo, quando a ministra Rosa Weber se aposenta, deixa o seu voto, um extenso voto a favor da descriminalização do aborto, é o ministro Luiz Roberto Barroso que pede ali e interrompe e não coloca isso na pauta para ser julgado. É claro, como ele colocou aí, e a gente sabe um pouco do posicionamento dele aqui, é um tema que talvez não encontrasse respaldo entre os pares ali no Supremo, e também é um tema que a avaliação que é feita por alguns ministros do Supremo é de que não é o momento de debater justamente pela tensão política que a gente ainda vem vivendo e como a gente vinha de um processo eleitoral ainda com um país muito dividido e com essas questões morais, ideológicas, enfim. Só que eu acho que é isso, quando a gente fala de um tema tão importante, o ideal seria que a gente pudesse sim avançar com essa legislação, avançar com esse debate no STF. É o presidente do STF que tem essa pauta, infelizmente ainda não está, né, a gente não vê essa intenção da corte de realmente debater esse tema nesse momento, justamente por toda essa polêmica, mas é importante que ele se posicione, principalmente num dia como esse. Mas o ideal seria mesmo se a gente pudesse estar evoluindo na lei, né? A gente teve aí recentemente na França essa questão do aborto sendo colocada na legislação como um direito da mulher e, de novo, no Dia Internacional da Mulher a gente ainda tem muita luta pela frente e a gente precisava tirar um pouco desse peso religioso, ideológico, de uma discussão que, antes de mais nada, Diego, é uma discussão de saúde pública e é uma discussão de direito das mulheres, né? A mulher tem o direito de fazer com seu corpo o que ela bem entender, enfim. Claro que, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar que é preciso investir em educação sexual, investir em educação das mulheres, investir em tudo isso para que a gente evite. Evidentemente que não é uma medida simples, causa danos psicológicos ou outras questões, mas como um Estado, é um problema de saúde que o Estado precisava se debruçar sem tantos preconceitos. Então, assim, acho importante a fala do presidente do STF nesse momento, mas infelizmente ainda a gente está um pouco atrasado e distante de discutir a descriminalização do aborto como uma realidade, né? Infelizmente. Que esse tema aparece, né, ele gera muito burburinho, muitas reações, Andresa, mas o presidente do Supremo tocou nesse assunto. Foi muito corajoso, né, o ministro Barroso de trazer o assunto e se posicionar com relação a ele, porque é o que a gente não tem assistido na classe política, né, principalmente em período eleitoral, esse tema sempre surge e os candidatos sempre se posicionam contrário a esse tema, mesmo que na, a, nos seus gabinetes tenham outra opinião por conta do eleitorado evangélico, que hoje é a maioria do eleitorado brasileiro. Esse é um tema que deveria ser discutido pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo. Na minha opinião, o Supremo estaria legislando sobre uma questão que deveria ser tratada pelo Congresso. O problema é que, em 2022, o país elegeu o Congresso mais conservador da sua história. A gente está vendo aí as divisões das comissões temáticas da Câmara e do Senado. Para quem é pouco familiarizado aqui com o funcionamento do Congresso, todos os projetos, né, que são discutidos no Congresso são projetos que, ao final, vão ter relação com as nossas vidas, né, vão regulamentar aí as nossas vidas. Eles passam por essas comissões temáticas, onde os parlamentares discutem, e isso depois vai para o plenário, para uma votação final. Essas comissões, elas estão totalmente na Câmara dominada pelo campo opositor ao do governo
Lula, né, e muito pelo campo ideológico, porque este é o Congresso mais ideológico da história. Então, essa pauta não iria avançar. Então, eu acho que a gente vai, o ministro Barroso trazendo esse tema, que a gente vai assistir, eu acho que a Carla colocou muito bem, nos próximos dias, infelizmente, é um debate ideológico dessa questão e o país não avança. A gente sempre fica tratando deste assunto, que é um assunto de saúde pública, concordo com a Carla, sob um viés ideológico e não consegue fazer a discussão que tem que ser feita, enquanto isso as mulheres estão morrendo por terem que partir para caminhos clandestinos aí, se essa for a opção delas.